Quero convidá-los essa manhã a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, nós vamos ler dessa feita do verso de número 9 até o verso 15. Porém, nos deteremos mais especificamente no verso número 15 nessa manhã. Vamos prosseguir com a nossa exposição do Salmo 119, juntos aprendermos mais da excelência da lei do Senhor e, claro, da bem-aventurança que temos em Cristo Jesus, a felicidade que temos mediante o poder do Santo Evangelho. Salmo 119, a partir do verso 9, diz-nos assim, a palavra de Deus: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Amém. Louvamos o nosso Deus por sua santa palavra e suplicamos ao nosso Deus bendito, Pai, em Cristo Jesus, os teus pés queremos aprender e receber de ti revelação bendita da tua palavra, no poder do Espírito Santo. Como ela nos foi dada, também os nossos olhos sejam iluminados, como o próprio apóstolo ora, para que nos seja dada, Senhor, revelação nessas verdades benditas, compreendamos, os nossos olhos, os olhos do coração sejam iluminados. Como cantamos hoje, abre os nossos olhos para vermos a grandeza do amor. Em Cristo Jesus, Senhor, abençoa a tua igreja, magnifica, Senhor, o teu nome em nossas vidas. Nós cremos sim no poder do Espírito Santo. Somos resultado da ação bendita do teu Espírito, habitando em nós e conosco. Nós te agradecemos, Pai, em Cristo Jesus. Assim te oramos. Amém. Meus irmãos, nós consideramos na semana passada o prazer por excelência das Escrituras na vida do cristão. Lembra do verso 14? Olha, está escrito assim: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. De fato, o cristão, ele não é alienado dos deleites dessa vida. Nós falamos isso na semana passada. O salmista diz isso. Ele compara a beleza, vamos dizer, as belezas, os deleites dessa vida com aquilo que nós recebemos de Deus, porque nós precisamos desse referencial. Enfatizamos isso. Quando o salmista fala da excelência da palavra no Salmo 19, ele diz que ela é mais doce do que o destilado dos favos, figuras, metáforas são utilizadas pela Escritura com as experiências que nós temos na própria vida. Então todos os deleites da vida apontam para o deleite maior que se encontra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós aprendemos, claro, a viver esses deleites de forma correta. Como crentes, nós não nos alienamos dos prazeres da vida, vividos legitimamente de acordo com a palavra. Não somos ascetas, não nos abstemos, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, repreendendo a igreja de Colosso: não toques isso, não proves aquilo, ou não manuseie aquilo outro. Mas sabemos viver essas belezas na perspectiva da eternidade. Ou seja, todos os prazeres aqui apontam para o deleite eterno que nós temos em Deus na face de Cristo. O crente jamais se deixa tomar pela efemeridade dessa vida, não é? Ou seja, o caráter passageiro, não é? Eclesiastes fala muito disso. O livro de Eclesiastes trata dos deleites debaixo do sol, mas nos ensina a não fazermos disso um fim em si mesmo. Mas ele pensa, ou seja, o cristão, o crente, ele vive essa vida pensando nas coisas que são do alto.
ele vive a vida aqui na terra sob a perspectiva de cima. Ele não vive apenas a perspectiva debaixo do sol, mas ele compreende sim o Senhor Deus como seu maior deleite e vive, claro, toda a sua vida na perspectiva da eternidade. E é nesse ponto que eu quero me deter em nossa prédica, no presente versículo 15. Veja, ele pensa nas coisas do alto, ao mesmo tempo em que ele diz que existe os deleites aqui, e claro, as escrituras são mais prazerosas para ele, ele vai mostrar para nós como isso não é apenas algo que ele fala da boca para fora. Se os irmãos observarem, há aqui um desenvolvimento. No versículo 13, ele fala do que ele fala. E nós afirmamos no versículo 13, que é isso de fato que Davi quer nos ensinar, é que a boca fala do que o coração está cheio. Então ele mostra como isso é a sua alegria. E como ele tem deleite não só de falar, mas claro, isso é uma expressão do amor que ele tem pela verdade bendita. E isso se dá num constante pensamento, na maturação das verdades benditas, no pensar divino no nosso pensamento. É o que Paulo chama de a mente de Cristo. Veja o versículo 15, ele fala, meditarei nos teus preceitos. Né? Então, o que nós queremos afirmar, a princípio, é que o que ocupa os pensamentos de um homem é o que de fato o define. Veja que ele vai dizer, meditarei, ocuparei, pensarei nos teus preceitos. Nós precisamos entender, irmãos, que um homem ama, né? Que de fato entender que um homem, o que ele ama, determinará toda a sua existência. Um homem que ama as coisas dessa vida, nelas se empenhará. E vemos de fato que o seu foco, seus pensamentos, seus investimentos, o seu tempo, tudo que ele tem e a isso se dedicará. Então, é tão interessante, né? Eu vejo isso, entenda, não estou falando aqui como algo negativo em si, mas é conhecido no bairro que a gente cresce, né? Aquela pessoa que ela é mais, vamos dizer assim, fanática por futebol, né? E de repente ele muda até o nome dele. Alguém muda até o nome dele, né? Por exemplo, eu conheci no bairro que eu cresci, a pessoa que o nome dele era Ceará, né? E outro que passava por ele dizia, e aí Leão? Já não era mais o nome dele. E ele andava uniformizado constantemente. As conversas dele eram assim, se ele pudesse, ele teria soldado um rádio de pilha aqui no ombro, né? Para ficar ouvindo as transmissões e todas as notícias que implicam o time do seu coração. Né? Então, existe esse personagem, né? Aqui no Ceará tem muito isso, né? Claro, também nos outros estados, mas isso mostra que aquilo que um homem ama é o que ocupa de fato, aquilo ocupará os seus pensamentos, a sua fala, seu empenho, seu foco, toda a sua determinação. Nós afirmamos com propriedade, né? Mas fulano só pensa nisso, só pensa em futebol, ou fulano só pensa nisso. Né? Quando você vê alguém que ama alguma arte, seja música, seja dança, ela vai dizer, eu respiro a música, eu respiro a arte, meus pensamentos são constantemente dedicados a isso. Então, o que vai no seu coração, de fato é o seu tesouro, pois de fato, como diz Provérbios, do coração procedem todas as fontes da vida. Provérbios 23, veja comigo, essa referência ela é muito importante. São duas referências que eu quero observar com os irmãos aqui em Provérbios, nesse primeiro ponto. Ele diz no capítulo 23 de Provérbios, versículo 7, esse texto é muito rico. Ele diz, pois como imagina em sua alma, assim ele é. O homem é o que ele imagina em sua alma, o que ele pensa, que ocupa o seu âmago. A Escritura está afirmando isso. Provérbios 27, versículo 19, veja, mais uma vez ele vai dizer, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Os seus pensamentos são um reflexo de quem você é.
Por isso que nós vemos Davi destacar isso de forma tão bela aqui, conduzido pelo Espírito. Meditarei nos teus preceitos. Nós vamos já observar isso na perspectiva do justo. Mas primeiro, nós temos que entender o que ocupa os seus pensamentos, definem quem você é. Por isso que é bom olhar para dentro de si. De fato, eu o convido, olhe para dentro de você agora. O que ou a quem você ama. Às vezes nós nos tornamos bons religiosos. Conseguimos vir à igreja, mas nossos pensamentos estão tão distantes. Você vai observar se você ama as verdades benditas do Evangelho, né? Se um sermão para você é um deleite, um prazer ou uma tortura. Porque isso é muito natural para o homem não regenerado, que a pregação e as coisas que implicam o Evangelho não lhe tragam prazer, não lhe tragam satisfação, não lhe tragam deleite, de fato não ocupem os seus pensamentos. Analise a sua vida, o que tem consumido ao longo das décadas a sua existência. Quando você pensa nos seus 20 anos de vida, né? 30, 40, 50, 60, o que tem ocupado os seus pensamentos? Os pensamentos do homem regenerado, e é isso que eu quero observar agora com os irmãos, são, claro, diferentes. Eles não estão ocupados, consumidos por essa vida, embora não signifique alienação da mesma. O homem que ama Deus pensará em sua lei. O homem que ama Deus meditará em sua lei. De fato, o coração do crente, ele é treinado, exercitado, incitado, exortado, admoestado a buscar as coisas que são do alto e a pensar nelas. É diferente isso. Colossenses capítulo 3, veja o apóstolo Paulo. Ele admoesta a igreja de Colossos quanto a isso. Texto belíssimo. Ele nos diz em Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, o que acontece? Já citei isso aqui, certa feita, o puritano disse isso. Antes de Deus levar um homem para o céu, leva primeiro o seu coração. De fato, um homem regenerado, ele já foi embora. O homem regenerado, o homem que pensa nas coisas do alto, ele não consegue mais, né, ter uma vida que não seja apenas pairando aqui. Entenda, porque de acordo com Gálatas, capítulo 1, Paulo diz que Cristo se entregou para nos desarraigar desse mundo. As nossas raízes, então, são arrancadas daqui e passamos a considerar mais e mais as coisas do alto. A vida do cristão consistirá em levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo, começando, antes de tudo, claro, com os seus próprios pensamentos. 2 Coríntios capítulo 10, veja o apóstolo Paulo diz isso, escrevendo à igreja de Corinto. Paulo nos diz, 2 Coríntios 10, verso 4 e verso 5. O santo apóstolo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o quê? Todo o quê? Pensamento à obediência de Cristo. Percebam, irmãos, um homem, ele meditará, e de fato essa é uma prática que tem se tornado muito escassa e rara na vida dos cristãos.
Os puritanos, eles têm literatura abundante quanto a isso, a meditação, a prática da meditação, não com essa roupagem secularizada ou mística, mas eles liam a Bíblia, meditavam nas Escrituras, eles comparavam a meditação à semelhança do ruminar, né? Do animal que come, depois traz novamente à boca para findar o processo, né? de alimentação, de digestão. Então, percebam, você traz constantemente com você, em toda a sua vida, a consideração das verdades de Deus em tudo que você é e em tudo que você faz. Meditação, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas que são do alto. Além disso, nós vemos que aqui reside a verdadeira felicidade. Um homem mudado no seu âmago pela lei divina, dela jamais se dissociará. Pelo contrário, ela, a lei de Deus, será a sua meditação dia e noite, definindo tal homem como bem-aventurado. Lembra do Salmo 1? Salmo 1 vai dizer, abre no Salmo 1, o que é que está escrito? Bem-aventurado, ele diz, o homem. E ele diz no versículo de número 2, que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei o quê? Medita. Com que frequência? De dia e de noite. Eu acho isso muito fantástico com Spurgeon, né? Ele dizia isso, né? Ele disse, desde que Cristo me salvou, eu não consegui passar 15 minutos sem pensar no meu Senhor Jesus. Ele dizia isso. Porque o crente a todo tempo, tudo dele, ele é o Senhor. É Deus, é Cristo. A dona de casa que cozinha, ela não apenas segue os processos para o cozimento do feijão, ela ora pelo feijão. Abençoa, Senhor, que dê tudo certo, fique bem. Minha esposa costuma dizer, Jesus, qual é o cardápio de hoje? Me dá o cardápio de hoje. Né? Ela diz cozinhar para os mesmos clientes, todos os dias ela diz, é difícil. Então, inovar isso, ela diz, é o Senhor quem concede. Então, eu lembro, mesmo da minha juventude, né? Eu lembro isso, meu irmão, nos reuníamos para conversar, e ele trazia uma pipoca tão bonita, a pipoca, nunca mais eu fiz uma pipoca dessa. Né? Tomávamos ali com café, ou com uma Coca-Cola, muito bom para o estômago, né? Mas o fato é que eu disse, irmão, que pipoca boa. Ele disse, está escrito. Ele dizia, quem medita na lei do Senhor, tudo quanto faz será bem sucedido. Eu disse, olha aí, até a pipoca. O fato é que a felicidade define um homem que pensa os pensamentos de Deus. Por isso que no Salmo mesmo 119, versículo 97, nós temos essa afirmação tão bela, quando ele diz, quando Davi afirma, quanto ama a tua lei. E ele vai dizer, é a minha meditação com que frequência? Todo dia. Irmão, você pensa nas coisas do alto? Pense nisso. Você pensa nas coisas do alto? É a lei do Senhor, a sua meditação em todo dia. Isso não significa que você não terá outros pensamentos ou ocupações. Não quer dizer isso. Não quer dizer que você está aqui trabalhando, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, e você não pode... Peraí, tenho que pensar aqui, com licença. Jesus, aí voltava. Não é isso. Mas o fato é que todas as nossas atividades, todos os nossos pensamentos serão banhados na perspectiva da eternidade em amor a Cristo. Nós não conseguimos viver dissociados do pensamento das coisas do alto. O homem crente, a mulher crente não conseguem. Tudo que ele vê, tudo que ele observa, tudo que ele passa, tudo que ele sente, ele constantemente vai estar evocando o nome do Senhor, ele vai estar invocando o nome do Senhor, ele vai estar constantemente considerando tudo na perspectiva das Sagradas Escrituras. Veja o Salmo 119, versículo 15, para nós concluirmos. Ele diz, meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. A expressão aqui, terei respeito, em algumas traduções, algumas versões, ela vem como observarei os teus preceitos. Uma coisa que eu tenho, né, eu acredito que a maioria dos irmãos tenha, é conversar. Eu estou em casa, alguma coisa, eu sou assim,
estou conversando no ambiente, a minha esposa fala, eu tenho que ir lá onde ela está, porque eu preciso olhar para a pessoa, conversar com a pessoa. E que a pessoa olhe para mim. Para mim isso é sinônimo de atenção e de consideração. Eu creio que a maioria de nós somos assim. Se nós estivermos conversando com alguém e o olhar da pessoa devagando, a gente vai, opa, né? Opa, aqui, ó, vamos, né? Está ouvindo o que eu estou dizendo? A gente nem pergunta se está olhando para a gente. Mas se a pessoa não está olhando para a gente, nós entendemos que ela não está o quê? Ouvindo. Então, isso pode ser elevado, pode se agravar, você entender até como desrespeito. Né? Professor na sala de aula e dando aula, a pessoa está lá. Né? Hoje em dia não, porque mudou muitas coisas, né? Mudaram muito. Mas o professor não admitia um aluno divagando na sala de aula. Né? Ele, opa, está prestando atenção, todos olhando aqui para mim. O fato é que, quando você pensa nas coisas de Deus, você foca nelas. Você passa a respeitá-las. Quanto mais nos relacionamos com a palavra, mais somos influenciados sobrenaturalmente pela mesma. A mesma nos captura, a mesma nos cativa. A palavra, de fato, ela se apropria do nosso ser, fazendo-nos partícipes da natureza divina, de modo que nós somos atraídos constantemente por ela. Nós somos atraídos constantemente por ela. Porque pela natureza divina, nos atrai. Deixa eu falar algo aqui para vocês que eu acho interessante isso aqui, né? Eu não cresci com o meu pai. Né? Meu pai eu não tive, como muitos têm, eu considero um privilégio crescer num lar estruturado com pai e mãe. Hoje eu vejo mais isso ainda como cristão. E eu passei muitos anos sem ter contato com meu pai, porque eu não sabia de fato onde ele estava. Mas no dia que eu falei com ele por telefone, quem achou ele para mim foi a Edlene, até pai ela me deu. Minha esposa, até pai ela me deu. Ela encontrou ele. E eu conversei com ele por telefone, eu tinha tanta afinidade com ele, e eu nunca tinha falado com ele. Por quê? Pela natureza dele em mim. Me atraía a voz dele. Eu cheguei a dizer para ele, eu não tenho nenhuma mágoa do Senhor. Mas eu queria ele conhecer mais. Por que eu quero isso? Um homem totalmente estranho para mim. Há mais de 30 anos, quando aconteceu isso. Por conta da natureza dele em mim. A natureza de Deus em nós nos atrai a ele. Nós queremos prestar atenção nas coisas que ele diz. A voz dele é importante para nós, implica na nossa vida. Então por isso que nós passamos a ter respeito pelas veredas, pelos caminhos dele. É isso que precisamos compreender. A relação autêntica com as Escrituras nunca será algo indiferente ou imperceptível na vida do cristão. Ele estará atento, ele medita nas coisas de Deus e tudo aquilo que a sua palavra implica, demanda. Ele faz questão de ouvir, porque a natureza de Deus está nele agora. A palavra foi semeada nele, o verbo de Deus. Nele, cada dia cresce o temor, a reverência, o respeito, o maravilhar-se ante a santa lei. É isso que acontece. Um homem e uma mulher regenerados são homens e mulheres solenes. Isso é muito interessante. Pode observar. Não entenda, não é uma pessoa alienada, seta, distante da vida. Mas há uma gravidade, uma solenidade na vida da pessoa. Por quê? Porque ela tem respeito à eternidade que constantemente paira diante dos seus olhos. Ele não consegue enxergar as coisas de forma frívola ou fútil. De fato, essa admiração, ela não é estática, mas a cada instante desce as particularidades da vida do homem. Por isso que ele fala, as tuas veredas terei respeito. Tudo a Escritura toca. Você lembra assim as estradas principais, né, que a gente conhece, as CEs ou as BRs. Aí você entra naquelas estradas secundárias, são chamadas alguns ramais, né? Não é assim, né? Os ramais. Lá no norte eles chamavam assim, os ramais. Então, quando você olha assim de cima do mapa, você vê várias veredas levando a vários lugares. Estradas de terra, de barro, de pissarra, né? Quando nós amamos a palavra, nós compreendemos, claro, a rodovia da fé cristã e tudo aquilo que se ramifica dela, no sentido de que
Todas as áreas do nosso ser são tocadas pela palavra. Nós pensamos. Se existe uma área da nossa vida que ainda não foi tocada, o caminho até a palavra se concretizará cada vez mais na vida do homem de Deus. Tudo se ligará a essa rodovia, aos preceitos, às veredas. Nós podemos dizer que em todos os caminhos e em todas as veredas, a palavra do Senhor nos orienta e nos conduz. Como discípulo de Cristo, você se empenha em saber a vontade de Deus para todos os seus caminhos. Uma vez eu ouvi isso, a gente tem dificuldade de colocar em prática. Mas um pastor falou para mim certa feita, muitos anos, situação que eu estava inquieto, ele disse: não tome nenhuma decisão impulsivamente, espere, ore, tenha calma, busque de Deus a sabedoria para essa vereda, se de fato é o caminho que você deve seguir, se de fato é a atitude que você deve tomar, se de fato são as palavras que você deve pronunciar. Você suplica ao Supremo Pastor que o guie pelas veredas da justiça? Senhor, guia-me pelas veredas da justiça. Salmo 23 diz, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O que ocupa a sua vida? Não esqueça disso. Não, pastor, eu não consigo, só consigo pensar nessas coisas dessa vida. Eu não tenho prazer na lei de Deus. Eu nem penso, eu resolvo as coisas do jeito que me vem à cabeça, falo o que eu penso. Cristo, essa manhã, pode te dar um novo pensar. E um novo pensar significa uma nova vida. Ter a mente de Cristo e considerar a sua palavra. Nisso está a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança, a nossa natureza divina, participando, claro, de tão grande salvação. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por tua palavra. Seja o nosso pensar agradável a ti. Como diz o salmista, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, na tua presença. Senhor, rocha, nossa e nosso Redentor. Abençoa a tua igreja. Cada vez mais tenhamos a mente do Senhor no poder do Espírito Santo. Em Cristo Jesus, assim te oramos, Pai. Amém.